Vence o impossível, é o tema da mensagem. A fé vence o impossível, Hebreus 11:1. A fé é o quê? Vamos ler junto aí? Deixa eu abrir aqui a minha. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Aí vai destacando aqui todas as etapas da fé. Até aí tá bom, né? Amém? Pode se assentar, Deus te abençoe. Glória a Deus. Feliz por estarmos aqui, reativando as nossas manhãs de domingo. Muitos irmãos relataram que não, às vezes por conta do trabalho, não poderia estar à noite, e alguns irmãos pediram também que a gente fizesse esses cultos nas manhãs, né? Então vai ser bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. A fé vence o impossível. O primeiro destaque que eu quero colocar aqui como lição para mim, como lição para nós, é que esta palavra impossível, ela deve ser riscada do dicionário daqueles que têm fé, porque a palavra fé é incompatível com o impossível. Se nós declaramos que nós temos fé, mas ao mesmo tempo nós dizemos, isso aqui é impossível. Então é uma declaração instantânea que você não tem fé. Então nós devemos trocar, substituir essa palavra do impossível pela palavra fé. Isso aqui pode ser impossível para os homens, mas para mim, para você, para nós que temos fé, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Essa substituição tem que haver quando nós somos pegos pelo nosso lado humano, pelo nosso lado racional, que quando estamos em frente a uma dificuldade, sempre vem o lado do raciocínio humano. Puxa, isso aqui eu não vou conseguir, isso aqui é impossível, isso aqui eu não vou vencer. Mas nessa hora nós temos que ativar a nossa fé e dizer, impossível? Impossível para os homens, mas para Deus nada, não existe impossíveis para Deus. Aleluia. Em todas as histórias vencedoras que estão narradas na Bíblia Sagrada e todas as demais que nós conhecemos, porque o nosso Deus era um Deus que operava lá antes da Bíblia ser escrita, enquanto a Bíblia foi escrita, Ele continua operando nos nossos dias e continuará operando. Aleluia. Então, todas essas histórias vencedoras estão linkadas exclusivamente a isso, a romper a barreira do impossível através da fé. Aleluia. E existirá sempre um impossível na nossa vida. Sempre. Sempre existirá um problema que aparentemente não tem mais solução, não tem mais saída, não tem mais escape. Sempre vai existir, mas a pergunta é, o que nós fazemos? O que nós iremos fazer diante dessas impossibilidades, diante desses impossíveis? É isso que eu quero meditar na palavra do Senhor com os irmãos aqui, e eu quero trazer
alguns exemplos bíblicos, e o primeiro deles é a história de Josué diante das muralhas de Jericó. Eles se deparam diante de muralhas intransponíveis, de muralhas altas, espessas, com guardas em cima. Mas havia uma promessa de Deus, uma instrução de Deus para a vida de Josué, dizendo: olha, existe uma terra prometida, existe a promessa de conquista, e existe a promessa de que Deus deu esta cidade para a nação de Israel, para o povo de Israel. Meus irmãos, e quantas promessas existem na minha vida e na tua vida, aleluia, de coisas grandes, aleluia, de coisas maravilhosas, de salvação da família, de libertação dos familiares, de conquistas financeiras para a nossa vida, de conquistas para o nosso ministério, de Deus nos levar, de Deus fazer o nosso nome grande, de conquistarmos Campo Largo, conquistarmos nosso bairro. Enfim, são inúmeras promessas maravilhosas que o Senhor deu para mim e para você. Aleluia. Mas o inimigo, sabedor de tudo isso, coloca barreiras para que nós possamos dizer: mas, puxa vida, essa muralha é muito grande, essa muralha é muito espessa, olha, tem guardas em cima dessas muralhas aí, e o que eu vou fazer agora? Mas Deus tem promessa na minha vida, mas e essa muralha agora, como que nós vamos conseguir transpor? Mas nós temos que sempre ter viva em nossa mente, na nossa memória, as promessas de Deus, aleluia, e que Ele é um Deus que é fiel, aleluia, e o que Ele disse, jamais Ele volta atrás, aleluia, e nós firmado nisso, nessas promessas maravilhosas do Senhor, glória a Deus, vivendo as instruções dEle para a nossa vida, com certeza nós seremos mais do que vencedores em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, as muralhas. E agora? Vieram as instruções para Josué. 7 voltas. No último dia, mais 7. Gritar, tocar as trombetas. Os irmãos conhecem muito bem a história. Não precisamos nos ater aos detalhes. Agora, chegou um momento em que Josué deveria dar o passo de fé juntamente com o povo. E é isso que o Senhor nos traz essa manhã, meus irmãos. Existem promessas, existem coisas maravilhosas, gloriosas para a minha vida, para a tua vida, para esta igreja, para o nosso ministério. Mas chega o ponto em que nós ou cremos ou nós duvidamos. E Josué resolveu crer nas promessas do Senhor. Aleluia. Resolveu crer nas instruções. Aleluia. E ele teve 7 desafios. E o primeiro deles é exatamente esse. É crer nas promessas. E o que é crer nas promessas? Eu já consegui enxergar, visualizar a minha vitória. Aleluia. Nós temos que sonhar com a nossa vitória, meus irmãos. Nós temos que sonhar com aquilo que o Senhor nos prometeu. Aleluia. Nós temos que visualizar. Se você deseja, se Deus falou que a tua família vai ser salva, já comece a visualizar eles servindo a Jesus com você na igreja, indo aos cultos com você. Já comece a visualizar o batismo deles. Aleluia. Como que vai ser o batismo? É que você começa a sonhar já com o dia que Deus vai realizar esse sonho na tua vida, que você vai ver a tua família sendo batizada, servindo ao Senhor com você na igreja. Aleluia.
Josué já começou, eu tenho certeza, Deus falou assim, olha, eu vou colocar essas muralhas todas no chão, na última volta que vocês derem, no último dia, quando vocês gritarem e tocarem as trombetas, essas muralhas que você está vendo aí, Josué, vão estar todas ao chão, aleluia. E eu creio que ele começou a visualizar isso já, aleluia. Ele olhava para aquelas muralhas, e ele não enxergava as muralhas, mas ele enxergava as ruínas das muralhas. Aleluia. Comece a visualizar, aleluia, aquilo que o Senhor tem na tua vida, as promessas que Ele tem. Quem sabe é um problema aí que você precisa transpor, né, por esses dias, aleluia. Comece a já enxergar o final deles, comece a enxergar já a vitória. Isso é crer, isso é fé, aleluia, glória a Deus. Ele visualizava a vitória já pela fé, aleluia. E Deus investe em quem tem fé, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus gosta de investir em pessoas que têm fé, aleluia, porque aqueles que têm fé agradam ao Senhor, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós temos fé, a bênção vem, aleluia. A vitória chega, aleluia. O presente vem sobre a nossa vida, aleluia. Isso é graça, é favor não merecido, aleluia. Nós não merecemos nada mesmo, aleluia. Mas o Senhor, pela sua infinita graça e infinita misericórdia, Ele enxerga um homem, uma mulher de fé, aleluia. E Ele manda a vitória, manda a bênção, manda a resposta sobre a nossa vida, aleluia. Glória a Deus. Primeiro ponto, então, é crer na promessa, visualizar a vitória. Segundo ponto, disposição. Josué, ele não somente visualizou a vitória, ele não somente enxergou a possibilidade da promessa de Deus cumprida sobre a sua vida, como ele teve disposição. Ele viu a possibilidade de uma grande vitória, de um grande milagre. E eu creio também que ele visualizou, e por isso ele se dispôs, a possibilidade de uma grande história sendo construída através das mãos de Deus no povo de Israel. Imagina essa história ecoando pela região. Olha, Josué tem vindo com um exército aí do povo de Deus, o povo de Israel aí, e sabe aquelas muralhas de Jericó, que ninguém conseguia transpor? Aqueles muros altos, aqueles muros espessos, caíram todos ao chão diante de Josué e o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Por isso, ele enxerga também esta possibilidade e ele tem essa disposição para avançar, aleluia. Assim devemos nós também, meus irmãos, não somente ver e enxergar o milagre, mas, aleluia, tomarmos a atitude e começarmos a marchar, começarmos a caminhar rumo ao nosso milagre, rumo à nossa bênção, aleluia. Não deixe de marchar, não fique parado, não fique estático, mas comece a andar, porque aí vem um grande milagre e o nome do Senhor será destaque na sua vida, aleluia. E nós seremos conhecidos como o povo, aleluia, que Deus tem abençoado, como o povo que Deus tem movido, como o povo em que Deus tem feito milagres, como o povo em que Deus tem chacoalhado na cidade de Campo Largo, como o povo em que Deus tem falado e as coisas têm acontecido, e milagres têm chegado, e o impossível tem acontecido, e salvação tem chegado, aleluia. Temos que ter disposição para que o nome do Senhor seja exaltado na minha e na tua vida, como foi na de Josué, aleluia.
Sabe, Josué veio com o povo aí, agora os outros inimigos começaram a tremer diante de Josué, sabendo do que Deus tinha realizado na vida de Josué, aleluia, que as muralhas tinham ruído, ido ao chão, porque o Senhor era com Josué. Assim também, aleluia, os inimigos saberão, aleluia, da tua vida, que Deus é contigo, que Deus é na tua vida, aleluia, que Deus está fazendo grandes coisas através da tua boca, através das tuas mãos, através da tua oração, aleluia. Disposição para realizar aquilo que o Senhor tem na nossa vida, disposição para ir, para fazer aquilo que o Senhor tem para nós, aleluia. Deus tem promessa, então eu vou correr atrás, eu vou realizar aquilo que o Senhor tem na minha vida, aleluia, para a minha vida. E Ele deseja colocar milagres que ficarão para a história na minha e na tua vida. Aleluia. Nós vamos ser conhecidos como aqueles que foram curados, aqueles que foram sarados, aqueles que foram restaurados, aqueles que foram restituídos, o povo abençoado de Deus. Aleluia. Assim, Josué e todos os que estavam com ele ficaram conhecidos naquela época. Aleluia. O povo que teve disposição para realizar e para fazer. Então, o terceiro ponto, Josué, ele parte para a ação e ele começa a caminhar, ele começa a dar voltas. Sabe por quê? Porque ele tinha o desejo de experimentar coisas novas. Meus irmãos, isso é um ponto, muitas vezes, que nós ficamos estagnados na nossa caminhada de fé. Nós temos que ter o desejo ardente do nosso coração de viver coisas novas. Muitas vezes nós nos acomodamos e nós, tá bom, eu vou no culto, passa a ser uma rotina. Eu vou no culto, eu canto, eu toco aqui, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, eu vou, eu oro. Meus irmãos, nós temos que ter esse desejo no nosso coração de querer viver coisas novas na nossa caminhada cristã. Isso parte de nós, parte de mim, parte de você. Quantas pessoas nós vemos há tempos e tempos e não acontece nada de novo na vida? Não pode ser assim. A Bíblia Sagrada diz e ela afirma que eu posso andar em novidade de vida todos os dias. Deus tem algo novo reservado para mim e para você. Aleluia. E Josué desejou isso. Ele desejou caminhar nas promessas do Senhor para viver algo novo na sua vida. Viver algo diferente. Aleluia. Então ele começa a caminhar para coisas novas, para as novas conquistas. Aleluia. Nós vemos isso aqui. Essa questão de pessoas que querem, pessoas que não querem, muito bem, na história de Gideão. O povo de Deus estava ali sendo, por vezes, extorquido pelos midianitas. Quando estava na hora da colheita, quando era para eles começarem a colher aquilo que eles tinham plantado, vinham os midianitas e saqueavam, e o que eles não levavam embora, eles destruíam tudo, e o povo de Deus ficava sem trigo, ficava sem o que comer. E diante dessa dificuldade, Deus deu uma instrução para Gideão. Só que quando nós vemos a história, nós vemos a maioria das pessoas desistindo de viver coisas novas, preferindo ficar à mercê dos midianitas, preferindo continuar naquela vida de desgraça, de fome, de medo dos midianitas, de incerteza de plantar e não poder colher. E quando Deus dá a instrução ali e fala, olha, manda os medrosos, os covardes, os que estão com medo da batalha, manda que voltem. Eu só quero gente corajosa comigo.
ali um monte de gente volta embora, com medo de viver coisas novas. Nós não temos que ter medo quando o Senhor está no comando, quando o Senhor nos dá uma instrução, quando o Senhor tem falado conosco de uma forma clara, aleluia, nós não temos que ter medo, aleluia, porque não somos nós que guerreamos as nossas batalhas, as nossas guerras, o general dos generais, aleluia, o Senhor dos exércitos é que peleja por nós, é que peleja nossas guerras, é que peleja as nossas batalhas, aleluia. Por isso que eu e você temos que ter o desejo, aleluia, de caminhar para coisas novas nas nossas vidas. Deus tem coisas maravilhosas para fazer no nosso meio, aleluia. Deus tem coisas tremendas para realizar através das nossas vidas, aleluia. Seja corajoso, seja igual aos 300 valentes de Gideão, aleluia, que não fugiram da guerra, não fugiram da batalha, queriam viver coisas novas, aleluia, e experimentaram os milagres de Deus nas suas vidas, aleluia, e até hoje são lembrados como os 300 valentes de Gideão, aleluia, glória a Deus. O povo de Israel também fez a mesma coisa. Queriam voltar para o Egito. Saudade da cebola, dos pepinos, disso e daquilo. Os 10 espias também viram as maravilhas da terra prometida, o tamanho das uvas, as casas em que eles iam habitar sem precisar ter construído, as plantações em que eles iam tomar conta de tudo que Deus ia dar gratuitamente para eles. Mas os 10 espias falaram, não, são gigantes lá, nós somos como gafanhotos na presença deles. Medo de viver o sobrenatural de Deus, medo de viver os milagres de Deus. Meus irmãos, nós não podemos ter medo de milagre, aleluia. Eu quero milagre para a minha vida, você quer milagre para a tua vida também? Então avance, aleluia. Não podemos ter medo, aleluia. O Senhor tem coisas grandes, maravilhosas, coisas novas, desejo de coisas novas, desejo de querer avançar. Não se deixe influenciar por ninguém, aleluia. Vamos para cima, porque Deus espera isso de mim e de você, aleluia. Ele quer nos contar como os valentes, a promessa é dele, aleluia. E é Ele que irá realizar nas nossas vidas, aleluia. Perseverança. Tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. E a batalha só acaba no final. O meio é exatamente a perseverança, é nós perseverarmos. A vitória só veio para Josué na 7ª volta, no último dia. Agora vamos voltar um pouquinho na história de Gideão. Vamos ver Gideão voltando da batalha, imaginar isso com os 300, né? E vamos imaginar os medrosos, os que resolveram ficar em casa, os que resolveram não batalhar. Imagina a vergonha. Se eu tivesse sido um daqueles, eu teria vergonha até de sair de casa para receber, né, os 300 valentes de Gideão, né? Voltaram da batalha vitoriosa. E a vergonha dos que retrocederam? Então vale a pena nós perseverarmos. Aleluia. Uma vez eu preguei aqui há muito tempo atrás que não existe estátua nas praças públicas para quem foi derrotado. Só erguem estátuas para quem foi vencedor na batalha. Você não passa na praça aqui, aqui está fulano de tal que foi derrotado na guerra tal. Não. Aqui a estátua do fulano de tal que lutou tal batalha, tal guerra e foi vencedor em tal e tal data. Aleluia. Meus irmãos, nós não podemos parar no meio da guerra.
Nós não podemos parar no meio da batalha, nós não podemos desanimar, aleluia, porque, repito, não é na nossa força, não são as nossas estratégias, mas é Deus que nos promete e nos garante a vitória, aleluia. Então persevere sempre, como Josué perseverou, como Gideão perseverou, como Josué e Caleb perseveraram, como tantos outros que nós vemos as histórias maravilhosas de perseverança, que foram até o final e foram vitoriosos, aleluia. Lembre-se sempre disso, não se ergue estátua para perdedor, só para quem vence, amém? Aleluia. Glória a Deus. Esperar. Todos eles esperaram o momento certo. Esperaram o momento certo da queda das muralhas. Gideão, no caso de Gideão, esperaram quebrar os cântaros para poder gritar. E enquanto nós esperamos, nós temos que ser obedientes à voz de Deus. Aleluia. Nenhum deles foi desobediente. Josué não quis encurtar as voltas, mas ele exatamente fez como Deus tinha ordenado. 7 voltas no último dia. Grita, agora toca as trombetas, agora quebra os cântaros, agora faz isso, agora faz aquilo. Para Moisés, vai lá para o Egito, agora fala sobre esta praga, agora fala sobre isso, agora fala sobre aquilo. Todos foram obedientes e souberam esperar o agir de Deus. Aleluia! Nós somos apressados. Nós queremos adiantar o processo, porque nós somos humanos, e nós queremos o resultado já, agora. É agora, é para agora. Mas nós temos que ser obedientes e esperar o tempo exato de Deus para a nossa vida. Aleluia. Porque o tempo de Deus é perfeito para nós. O tempo de Deus, tem uns ditados aí, né? Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, não falha. Deus vem na hora certa, vem no momento correto. Aleluia. Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus escreve certo, na hora certa, faz tudo certo. Por isso que nós temos que saber esperar no Senhor e sermos obedientes enquanto nós esperamos. Aleluia. Meus irmãos, todos eles viram um milagre, o que Deus tinha prometido, acontecer diante dos seus olhos. Nenhum desses personagens bíblicos morreram antes da promessa, que a promessa se cumprisse. Mas todos eles, tudo que Deus falou que ia fazer na vida deles, aconteceu diante dos olhos deles. Aleluia! E assim não vai ser diferente para a minha vida e para a tua vida. Você crê, você acredita que o que Deus prometeu para você, você vai ver com esses teus olhos antes de você morrer? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. É isso, quando nós cremos na promessa, nós temos a disposição, nós partimos para a ação, nós perseveramos, nós esperamos, com certeza os nossos olhos verão tudo que o Senhor falou acontecer, aleluia, diante de nós, aleluia. Você vai ver a tua família salva, você vai ver aqueles que você ora curados em nome de Jesus, você vai ver, aleluia, as promessas de Deus se cumprindo aqui nesse lugar, nessa igreja, na tua vida, na tua família, aleluia. Tudo aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer diante dos nossos olhos, aleluia, para que nós possamos testemunhar que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que faz, aleluia, é um Deus que não volta atrás, é um Deus que cumpre promessas, é um Deus, aleluia, poderoso, que não há homem que possa deter as promessas dele, que não existe diabo e nem seus adeptos, nem inferno, aleluia, que possam parar aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Nós vamos ver o milagre, o impossível acontecer diante dos nossos olhos. Aleluia,
Glória a Deus. E o último ponto desta mensagem é o agradecimento. Todos esses homens, essas mulheres de Deus, expressaram sua gratidão diante de Deus. Aleluia. Comemoraram e agradeceram a Deus. Aleluia. E era muito comum que se erguiam altares onde haviam esses desfechos das batalhas. Quando a promessa de Deus era cumprida, sempre eles erguiam um altar de sacrifícios ao Senhor. Nós nunca devemos nos esquecer de erguer altares de sacrifício ao Senhor. Aleluia. De várias formas nós podemos fazer isso. Podemos ofertar ao Senhor com dinheiro, podemos ofertar ao Senhor com a nossa própria vida, nos rendendo ainda mais à sua vontade, ao seu querer, com o nosso trabalho, com o nosso serviço. De várias formas nós podemos erguer altar de gratidão ao Senhor, fazendo jejuns de gratidão, fazendo orações de gratidão, testemunhos, não sei a forma que Deus tocar no seu coração, mas o importante é que nós ergamos altares de gratidão ao Senhor, quando o Senhor responder na nossa vida. Aleluia. Uma das piores coisas é ingratidão. Quando nós sofremos ingratidão. Dói, não é? Você ajuda às vezes uma pessoa. Daqui a pouco aquela pessoa vira as costas para você, te faz algo maldoso. Aquilo lá corta o nosso coração. Da mesma forma, Deus nos abençoa. Deus responde às nossas orações. Deus é conosco a todo instante. E quantas vezes nós vemos pessoas que quando recebem a bênção do Senhor, viram as costas para o Senhor. Somem da igreja. Não precisam mais de Deus. Mas eu creio e acredito aqui, aleluia, que não existe ingratidão para aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão nos assistindo também, aleluia. Nosso coração é grato em todo momento, em todo tempo, para Deus, aleluia. Gratidão ao nosso Deus pelo que Ele fez, está fazendo, aleluia. E é isso que é mais importante ainda, Deus não vai parar, aleluia. Deus vai continuar derramando, despejando promessas sobre a nossa vida. Quanto mais nós nos entregamos para Ele, mais promessas Ele tem para nós, aleluia. Quanto mais bênçãos nós recebemos e nós somos gratos e erguemos altar de gratidão ao Senhor, mais Ele continuará derramando sobre a nossa vida. Entenda isso, aleluia. Quanto mais grato nós somos, mais Ele vai derramar sobre nós. Aleluia. Porque a Bíblia Sagrada diz que Ele não é um Deus mesquinho. A mão dEle não está encolhida. E Ele está olhando para cada um de nós e procura os fiéis da terra. Aleluia. Glória a Deus. E quando Ele acha, é prazer dEle em derramar bênçãos sem medidas sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, que nós possamos conquistar os impossíveis. Aquilo que dizem para nós que é impossível. Nós possamos ter a fé viva de Josué, de Gideão, de tantos outros que foram citados aqui, que você, quando lê a Bíblia, você vê coisas grandiosas acontecendo. Aleluia. Que a nossa fé nunca se apague, mas que nós possamos crescer em fé, cada vez mais, cada dia mais. É uma coisa que eu sempre falo, e que é um dado, que deveria acontecer o contrário, mas nós começamos a nossa caminhada de fé, uma fé enorme, tamanha. As pessoas, quando são recém-convertidas, conseguem ser curadas de uma forma mais rápida, né? Então, com aquele primeiro amor,
aquela chama, aquela fé viva. E ao invés de crescer mais, parece que a fé vai diminuindo, né? Mas não, nesta manhã é um despertamento para a nossa vida, para a minha e para a tua vida. Para que a nossa fé possa crescer, 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 crescer. Aleluia! Glória a Deus, para que nós possamos ver várias coisas sendo conquistadas, o impossível, aleluia, como as muralhas de Jericó ruindo diante dos nossos olhos, e nós estarmos avançando de vitória em vitória, aleluia, porque o Senhor é comigo e contigo, aleluia. Se coloque em pé.